Nós te agradecemos por esse culto, Senhor. E pedimos, continue falando aos nossos corações. Nos dê entendimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós passaremos ao momento da palavra. E eu passarei alguns avisos antes do pastor Jorge tomar a palavra. No próximo sábado nós teremos a consagração de 8 às 10 da manhã. Os irmãos estão convidados. Com certeza tem sido uma bênção. Eu não posso estar em todos, mas todos os que eu venho têm sido uma bênção e muito tem acrescentado à minha vida. Eu peço que os irmãos estejam conosco todos os sábados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Como eu costumo perguntar, né? Para não fugir do protocolo, quantos estão felizes nessa noite? Digam assim, eu estou, pastor. Aí, glória a Deus. Teve uma galera que além de falar, ainda fez assim com a mão, né? Glória a Deus. Estamos felizes porque Deus tem nos permitido estarmos mais uma vez aqui. Amém? Antes de trazer uma palavra para o teu coração, eu queria orar por você. Uma das últimas mensagens que eu preguei aqui, eu estava depois assistindo em casa, que de vez em quando eu ponho para assistir, né? Para a gente fazer uma autocrítica, né? E eu, no começo da mensagem, eu falei, irmãos, antes de pregar, eu quero orar por vocês. Eu comecei a falar, e preguei, não orei nada. A gente começa a falar e se perde, né? Então, agora eu quero orar por você agora. Já oraram por mim, né? Para que Deus nos abençoe, né? Agora eu quero orar por você, pela sua vida, para que não só o seu corpo esteja aqui, mas para que também a sua mente e o seu coração estejam aqui nessa noite. Amém? Não tenha dúvida do que eu vou falar para você agora. Nesse exato momento, há uma tremenda luta na sua mente, para que você não esteja aqui por completo. Há uma tremenda luta para que você comece a pensar naquele problema que você tem que resolver amanhã. Há uma tremenda luta para que você comece a pensar naquela conta que você tem que pagar, que não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Há uma tremenda luta para você começar a pensar, de repente, no problema daquele seu parente, daquele seu amigo, aquele problema que você deixou lá no trabalho, que você vai ter que resolver amanhã. E por isso eu quero orar por você, para que agora, nesse exato momento, você consiga se desligar de tudo e se ligar apenas no trono da graça de Deus, para que Ele possa continuar a falar com você nessa noite, porque eu tenho certeza absoluta que Deus já tem falado nesse lugar. Amém? Feche os seus olhos por alguns segundos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos, não só esses que estão aqui no santuário, aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, pela transmissão, que, Senhor, tu possas trazer cada mente cativa, Senhor Deus, a tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Ó Deus, nós estamos aqui confessando, Senhor Deus, que necessitamos ouvir mais um pouquinho a tua voz. Fala conosco através da ministração da tua palavra. Fala, Senhor Deus, até mesmo aquilo que nós não viemos essa noite para ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Por isso, em nome de Jesus, que seja anulado todo e qualquer espírito contrário ao teu, todo espírito de distração, de dispersão, ó Deus, todo espírito que venha tentar impedir o teu povo de ouvir a tua voz nessa noite, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus e que só o teu Espírito tenha total e plena liberdade para atuar no nosso meio nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e todo o povo de Deus receba, diga amém, queridos, graças a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo de número 1. Eu quero ler com você o verso de número 4. Atos 1, 4. Obrigado, houve uma substituição ali, né? Obrigado. Luquinhas, isso, meu amado, pode deixar aí por enquanto, tá? Atos 1, 4. Se você não tiver uma Bíblia, eu espero que você tenha com você aí. Você pode pegar uma colinha ali no projetor. Atos capítulo 1, verso de número 4. Amém? Podemos ler? Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Amém, queridos? Amados, a gente falou várias quartas-feiras aqui sobre o livro de Neemias, e já algumas quartas-feiras, se não estou enganado, acho que essa é a segunda quarta-feira, se não me falha a memória, que nós estamos agora falando, meditando, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E eu me lembro que a última vez que a gente esteve aqui conversando com os irmãos, a gente usou os versos de 1 a 3, né? E aqueles versos ali, esse trecho fala
mais especificamente, né, logo em seguida a morte de Jesus, Jesus já ressurreto, aparecendo ali para alguns discípulos, falando ali para os discípulos algumas coisas importantes. E eu me lembro até que no nosso último encontro, nós colocamos um tema na mensagem, o tema era coisas que o escolhido precisa saber. Se não estou enganado, foi mais ou menos esse o tema que a gente colocou. Porque Jesus, com certeza, falou ali para aqueles homens coisas importantes, coisas que eles precisavam verdadeiramente saber. Muito obrigado, meu querido. Então, rapaz, deixa eu desligar esse negócio aqui, que tem alguém querendo falar comigo direto. Depois. Então, queridos, Jesus com certeza falou algumas coisas importantes ali para aqueles homens, não é verdade, amados? E aí nós meditamos bastante nos versos de 1 a 3, e hoje eu queria conversar um pouquinho nesse verso que está aí. Atos capítulo 1, verso de número 4, e nós vamos conversar estritamente sobre a palavra, sobre o que Deus quer falar com a gente, o que Jesus quis passar para os discípulos e o que Ele pode passar para mim e para você nessa noite. Porque a primeira coisa que eu entendo quando eu leio esse versículo, eu entendo que ali Jesus deu algumas orientações, algumas ordens, e por que Jesus deu essas orientações? É como se Ele dissesse assim, olha, façam exatamente isso que eu vou falar para vocês, para que vocês recebam a promessa. É mais ou menos isso que está escrito nesse versículo ali. Uma promessa que eu, quando estive no meio de vocês, falei para vocês que ia acontecer. E aí, que promessa é essa, pastor? O que foi que Jesus prometeu? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa promessa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu e você precisamos fazer para recebermos essa promessa. Eu prometo que eu não vou me alongar, mas eu tenho algumas coisas importantíssimas para trazer para o teu coração. Por isso eu vou pedir o Lucas que dê mais um clique ali. Lucas, dá um clique aí, por favor, porque eu quero conversar com você sobre um tema que vai aparecer agora no projetor. O que está escrito ali, queridos? Lê para mim. Isso aí. Como vocês são inteligentíssimos, quem é o Pai? Quem é o Filho? Jesus. É mais ou menos por aí. Amém, queridos? Vamos conversar hoje só um pouquinho sobre uma promessa, ou a promessa, feita pelo Pai e que foi dita, relatada pelo Filho aos discípulos naquele tempo e aos discípulos de hoje. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a promessa continua em vigor. Amém, queridos? E como eu prometi que a gente ia conversar somente no próprio versículo, dá um clique aí, Lucas, por favor, meu amado, porque vai aparecer o versículo, mais um cliquezinho, filho. Só mais um. Isso. Aí apareceu um trecho ali em vermelho que diz assim, e comendo com eles. Amém, queridos? E ali fala, obviamente que os irmãos sabem, fala de Jesus, né? Reunido ali, assentado à mesa com os discípulos. E aí, como eu prometi que a gente ia falar aqui um pouquinho sobre a promessa, o que eu preciso fazer para receber essa promessa, porque a promessa ainda está em vigor, ali começa dizendo, e comendo com eles. Queridos, para o judeu, esse ato, essa cerimônia de assentar-se à mesa para comer, tem um significado assim extremamente importante. Por quê, queridos? Porque para o judeu, não era qualquer um que se assentava à mesa para comer com ele. Assentar-se à mesa expressava o mínimo de intimidade. E aí, queridos, a primeira coisa que eu quero dividir com você nessa noite, se eu e você queremos, esperamos, ansiamos receber essa promessa, ser alcançado também por essa promessa, nós precisamos a cada dia buscarmos mais intimidade com Deus. Precisamos a cada dia mais buscar estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Essa é a primeira coisa que eu aprendo quando eu leio isso. Assentavam-se para comer, estavam ali juntos, né? E aí quando se assentavam à mesa, era na mesa que eles conversavam de diversos assuntos, e não era qualquer pessoa que, digamos assim, que podia participar de determinados assuntos que surgiam na mesa. Então, por isso, não podia ser qualquer um para chegar e assentar-se à mesa. Tinha que ser alguém mais chegado, tinha que ser alguém mais íntimo. Então, por isso, a primeira lição de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos, queridos, buscar intimidade com Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. A gente, de vez em quando,
nós, né, nos deparamos de vez em quando com alguns irmãos, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Pelo menos estão dentro da igreja, tem o seu nome escrito no hall de membros de uma denominação evangélica ou religiosa, digamos assim, né? Muitas vezes já frequenta essa mesma igreja já há algum tempo. Mas aí você passa a observar e você vê que, lamentavelmente, as atitudes não condizem com aquilo que prega, com aquilo que diz ser. E aí, queridos, a gente percebe que, dentre outras coisas, o que está faltando para essa pessoa é intimidade com Deus. Um relacionamento real, verdadeiro, genuíno com Deus. É a primeira coisa que eu aprendo. Você, nós precisamos ter intimidade com Deus. Muitas vezes nos preocupamos em ter intimidade com o nosso irmão, né? Eu me lembro que eu fiz parte de uma determinada denominação, logo assim no começo da minha conversão, e o pastor presidente dessa denominação era um camarada famoso, sabe? Ele era conhecido na mídia. E então, queridos, eu achava muito engraçado, porque de vez em quando eu conversava com alguns membros dessa determinada igreja, e eu percebia que essas pessoas, muitas vezes, faziam questão de dizer: eu tenho intimidade com o pastor fulano, que era o pastor presidente, que era um pastor conhecido. E aí, queridos, eu era novo convertido, mas aquilo já soava no meu coração da seguinte forma: engraçado que ela, da mesma forma que ela tem alegria, o prazer de dizer que tem intimidade com o pastor, que embora sendo pastor presidente, embora sendo uma autoridade, era um homem humano igual a mim, igual a você. E eu ficava pensando, será que ela tem essa mesma preocupação em estabelecer um relacionamento de intimidade também com Deus? Você está conseguindo compreender? Muitas vezes nos preocupamos em estabelecer relacionamentos íntimos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Não que isso seja errado, não que isso seja pecado. Isso também faz parte. Nós somos seres sociais também. E é legal quando você estabelece ou consegue estabelecer um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amizade. É legal. Mas aí nessa noite, queridos, eu quero perguntar para você: e a sua amizade com Deus, como é que está? E o seu relacionamento com Deus, como é que está? E a sua intimidade com Deus, como é que está? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para o meu e para o teu coração nessa noite. Eu vou pedir o nosso Lucas para dar mais um clique, por favor, meu amado. Isso. Queremos alcançar, receber a promessa? Lê para mim o que está escrito em vermelho ali para você não dormir. Isso aí. Alguém pode me ajudar, queridos? O que é determinar? Alguém pode me ajudar? Alguém do auditório, esse auditório inteligente, culto. Fala, meu amado. Dar uma ordem. Ali está dizendo, determinou. Olha aqui para mim, igreja. Ali não diz que Jesus deu uma orientação. Está dizendo isso ali? Ali não diz que Jesus deu um conselho. É isso que está escrito ali? Ali não diz que Jesus deu uma sugestão. É isso que está dizendo ali? Ali está dizendo que Jesus fez o quê? Determinou. E como disse meu irmão Lucas com propriedade, ele deu uma, e tem um ditado que eu sei que você conhece: manda quem pode. É assim que funciona. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser alcançado pela promessa? Então olha para mim. Tem que obedecer às determinações do mestre. E quando Jesus determina, meu amado, pastor, eu não quero fazer, meu amado, eu lamento, é determinação, tem que fazer. Você não vê muitas vezes Jesus dando ordem. Porque quando Jesus dá uma ordem, quando ele determina, é porque é algo que não é negociável. Ali ele determinou. Você quer receber a promessa? Você quer ter um relacionamento de intimidade com Deus? Meu amado, então aprenda a obedecer. Mas sabe qual é o problema, queridos? Tenho visto no nosso meio, e para ser mais exato, e para ser mais sincero, como eu sou sempre, daquela porta para dentro, agora eu estou falando com as ovelhas da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Tenho visto no nosso meio uma meia dúzia de crentes aí que diz obedecer a Deus, mas que tem dificuldade de obedecer a sua liderança.
ou não tem alguma coisa errada? E eu não vou nem falar da liderança pastoral, porque eu posso estar puxando brasa para minha sardinha, né? Ele está falando isso porque ele é pastor. Estou falando só de pastor, não. Mas tenho visto crentes que têm dificuldade de obedecer o seu professor da escola bíblica dominical. Tenho visto crentes de grupos que têm tido dificuldade de obedecer à liderança dos seus grupos. Aí antes que alguém saia daqui chateado perguntando assim, pensando, pastor, o senhor está mandando indireta? Então deixa eu ser bem claro para você, não é indireta, é direta. Se dizemos que obedecemos a Deus, temos que começar obedecendo aqueles que foram impostos sobre nós como liderança. Senão não funciona. Se você diz obedecer a Deus, mas não obedece a sua liderança, deixa eu dizer uma coisa para você. Não está valendo de nada a sua obediência. O que o profeta Samuel falou? É melhor obedecer do que sacrificar. E aqui, querido, só para você entender um pouquinho do que o versículo está dizendo, que é muito mais profundo do que isso, quando está falando de sacrificar, está falando aqui especificamente daquele ritual que eles costumavam fazer antigamente, né? Sacrificar os animais, imolava o animal, derramava o sangue para remissão do pecado, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, enfim, esse sacrifício, um ritual. Aí o profeta vem e diz mais ou menos o seguinte, olha só, esse ritual que vocês tanto fazem, tanto valorizam, não tem valor nenhum se não for seguido, acompanhado de obediência. É isso que ele está dizendo. Você está conseguindo compreender? Queridos, tem determinações que não são negociáveis, é para fazer. Ah, pastor, eu não gosto de fulano, não concordo que ele seja meu líder. Vou falar de mim para ninguém ficar chateado, né? Eu não concordo que o pastor Jorge seja o pastor, um dos pastores auxiliares da Igreja Batista Central do Rio. Lamento por você, filho. Lamento por você. Até porque tenho consciência plena de que quem me colocou aqui não foi homem nenhum. Eu fui ordenado pelo pastor Carlos Eufrásio da Cruz. Mas olha para mim, queridos. Quem me colocou aqui foi Deus. Você está conseguindo compreender? Obediência, filho. Estamos precisando aprender esse negócio. Uma meia dúzia de crentes no nosso meio, queridos. Vou usar essa expressão porque não estou lembrando de outra agora. Rebelde. Rebelde. Só faz quando quer, só faz se tiver vontade, só faz se concordar. Filho, dá um clique aí, por favor, meu amado. Porque diz assim, e determinou-lhes, lê o que está em vermelhinho ali para mim, determinou-lhes que, olha para mim, às vezes Deus diz para mim e para você, não. Só para eu me localizar aqui, seja sincero, quantos aqui já ouviram um não de Deus? Levanta sua mãozinha assim. Foi legal? Foi não, né? Às vezes ele diz não. Me lembro que há não muitos dias atrás, já tem um tempinho isso, um rapaz que trabalhou comigo, né, que está querendo entrar no ramo aí, do que ele fazia lá e tal, aí ligou para mim, Jorginho, caraca, lembrei de tu, cara. Pô, tô abrindo um negócio aí e tal. Pai começou todo empolgado a falar e eu falei, rapaz, esse negócio não é ruim não, né? Eu quero que você venha trabalhar comigo e tal. Aí foi me passando as condições e eu fui me empolgando. Tá entendendo, Jorge? Eu fui ficando todo empolgado. Falei, rapaz, Deus está no negócio, né? Na bênção, irmão, precisando que Jesus, né, movimente aí as águas, né? Falei, ô Jesus, o senhor está no negócio, né? Aí, posso te ligar depois? Eu falei, não, fulano, olha, vou anotar aqui tudo direitinho, a gente conversa depois e tal. Aí falei com a Beth ficou na dela, não disse nem que sim, nem que não. Aí fui orar. Todo empolgado.
Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A única palavra que eu ouvi de resposta de Deus: não. Já tentei argumentar, sabe? O Senhor, de repente uma oportunidade aí, vai pintar um cascalho, né? Quando fala em dinheiro, a gente, né? E Deus disse: não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Ele te disser não, ainda que você não concorde, ainda que você não entenda, ainda que você não goste, ainda que você não aceite, obedeça. Amém, queridos? É isso que eu aprendo ali. O que Jesus falou? Determinou-lhes que não. A gente quer ouvir sempre Deus falando assim, né? Vai, pode. Aí Ele vem e diz: não. Não o quê, pastor? Dá um clique aí, meu amado, por favor, Luquinhas. Diz assim: determinou-lhes que não se ausentassem de onde? Agora olha aqui para mim, queridos. Como eu falei para os irmãos na última vez que a gente esteve aqui conversando. Jesus tinha sido morto, né? Então os discípulos estavam meio que assustados, meio que desorientados, né? Aí depois Jesus ressuscita, aparece para alguns por aproximadamente 40 dias. Só que o que acontece, amados? Eles estavam sofrendo ali em Jerusalém uma extrema perseguição. Alguns sendo mortos. Então olha para mim, humanamente falando, qual era a vontade da maioria desses discípulos aí? Fazer o quê? Ó, exatamente, Michele, a expressão é essa mesmo. Meter o pé, como disse minha amiga Michele, né, Michele? Logicamente, querido, vou sair fora, porque senão vai dar ruim. Correndo o risco de perder o pescoço, era isso que estava acontecendo. Então, queridos, a vontade daqueles homens era sair fora dali, Niltinho. E eles tinham até argumento para falar com Deus. Senhor, eu vou ficar aqui, se eu ficar eu posso ser morto. O senhor está vendo aí o que está acontecendo. Os romanos aí, ó, entrando nas casas, invadindo, batendo, matando, levando as crianças. Vou meter o pé daqui, vou sair fora. Eles tinham até argumento para falar para Deus. E plausíveis, sim ou não? Só que qual foi a determinação de Jesus? Eles queriam sair, sim ou não? Tinham até motivos para sair, sim ou não? Mas Jesus disse o quê? Fica aí. Fica. Há não muito tempo atrás, conversando com uma pessoa, não adianta você conjecturar, porque graças a Deus ela nem está presente, tá? Ela falou assim para mim: pastor, a gente estava ali fora, na porta da igreja. Pastor, vou embora. Vou sair da igreja, pastor. Estou decidido a ir embora. Aí a pessoa começou a falar algumas coisas, né? Por causa disso, eu disse... Fiquei só ouvindo. Aí depois que ela acabou de falar, né? Que a pessoa acabou de falar, eu falei assim para ela: o que Deus disse para você? Ele falou para você ir? A pessoa ficou calada, não respondeu nada. E eu percebi nas entrelinhas que Deus não tinha falado nada. E eu estou usando assim o exemplo da igreja, porque eu vou ser bem sincero para os irmãos. Eu já sou crente há alguns anos. E essa igreja aqui é a terceira igreja que eu congrego. Eu me converti na igreja Maranata da Tijuca. E logo em seguida passei para a Assembleia de Deus em São Cristóvão, que é perto da minha casa. E aí depois conheci a minha esposa Elizabeth, que era membro dessa igreja aqui. E para cá eu vim, foi aqui que eu fui ordenado ao ministério pastoral e aqui estou até hoje. Então essa igreja aqui é a terceira igreja. E olha que eu me converti, era novinho, tá? Garotinho. Tinha uns 18 anos, mais ou menos, quando eu me converti. Estou com 20, quer dizer, só tem 2 anos que eu me converti, entendeu? Então, tem que, né, vai? Pela fé, né? Sou nova criatura, né? Então tem mais ou menos uns 30 anos.
Um pouquinho mais, né? Terceira igreja que eu estou. Queridos, eu conheço uns camaradas aí, 1 ano de igreja, 1 ano de crente. Gente, o camarada já foi membro de umas 15 igrejas. Pastor Jorge, eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Como é que é esse negócio? O camarada escolhe a igreja como se escolhesse uma padaria, sabe? Pô, aquele pão ali não está mais legal não, vou para outra. Mais ou menos assim. Queridos, dessas 3 igrejas que eu frequentei, lá na Maranata, para sair da Maranata para ir para a Assembleia de Deus do Campo São Cristóvão foi uma luta. E o medo de fazer a coisa errada. E eu só saí, queridos, por um motivo. Porque eu comecei a trabalhar com um grupo de jovens na Assembleia de Deus, lá perto da minha casa. Eu congregava na Maranata da Tijuca, então eu fiquei naquela divisão. E os jovens lá não tinha ninguém para liderá-los. Logo assim que eu cheguei, o irmão já... que eles fazem isso, né? Irmão, toma conta aí. Eu falei, irmão, estou chegando agora. Não, mas o irmão leva jeito. E eu percebi a necessidade, fui para lá e fiquei lá um bom tempo. E depois, como eu disse, conheci minha bênção e aí vim para cá. Só de casado eu tenho 21 anos. Eu comecei a namorar minha esposa aqui, só para você ter uma ideia. Pastor, por que o senhor está aqui até hoje? Ah, irmão, eu estou aqui porque aqui eu sou pastor. Se eu for para outra igreja, eu não vou ser pastor. Não! Eu estou aqui porque eu entendo que é aqui que Deus me quer. Era em Jerusalém que Deus queria aqueles homens, mesmo correndo o risco de pagarem com a própria vida. Era ali que eles tinham que estar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu amado. Você quer ser alcançado pela bênção de Deus, que a Bíblia diz assim, olha, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amado, quando eu leio isso, eu falo, Senhor, eu não vou precisar ir atrás da bênção, não. A Bíblia diz, querido, que a bênção vem atrás de você e te alcança. Agora, para que isso aconteça, deixa eu dizer uma coisa para você, o segredo é esse. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. A bênção não vai te alcançar fora da vontade, fora do propósito de Deus. Não tem lugar melhor para estar, senão no centro da vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter lugares que você vai estar, que você vai ficar doido para sair. E Deus vai falar para você, fica. E vai ter lugares que você vai estar muito feliz, muito alegre, muito satisfeito. E Deus vai falar para você, sai daí. Isso aconteceu comigo na última empresa que eu trabalhei. Logo assim que eu cheguei, eu já contei para alguns irmãos aqui, não entendi nada, nem o que eu estava fazendo ali. Um bando de homens, os camaradas, boca suja, falavam palavrão, que só misericórdia. Tinha um que falava palavrão dentro do meu ouvido, querido, só para você ter ideia. Só para me provocar. Mas Jesus é bom, né? Graças a Deus. Depois de um tempo, quando ele falava um palavrão sem querer, ele me pedia perdão, só para você ter uma ideia como é que Deus trabalha, né? E aí depois de um tempo eu trabalhando lá já, Deus já tinha feito a obra, não sei como descobriu pela internet que eu era pastor. Começaram a fazer um trabalho dentro da sessão. A gente tem um pastor na sessão, vamos orar antes de trabalhar. E eu comecei orando, depois de 15 dias, porque a gente é abusado, né? Me deu confiança. Depois de 15 dias, antes de orar, eu li uma palavra. E aí já comecei a ler uma palavra assim com pausas, sabe? Eu li uma mesma palavra a semana toda. Já tinha irmão que chegava e falava assim, pastor, eu vim para saber como é que vai acabar aquele negócio que o senhor falou ontem. Era muito legal. E eu já estava todo feliz. Porque Deus tinha feito a obra. Até que Deus começou a falar no meu coração. Está chegando a hora de sair daí. E chegou. E quando Deus me tirou de lá, com toda a sinceridade, eu não queria sair. Você está conseguindo compreender? Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Nessa noite, você que veio aqui sem saber nem muito bem por que veio. Deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui porque nessa noite Deus queria que você estivesse aqui. Porque Ele tinha uma palavra para abençoar a tua vida, para abençoar o teu coração. Porque Ele sabe como é que você chegou aqui. Eu não sei. Mas Ele sabe.
Ele sabe como é que quando você saiu de casa, você desafiou a Deus. Você falou, vou lá para ver se Deus vai falar alguma coisa comigo. E está falando. Esteja onde Deus quer que você esteja. Se Ele mandar ficar, ainda que você tenha toda a vontade de sair e tenha até motivos, não saia. Mas se Ele te mandar sair, ainda que você esteja num lugar delicioso, maravilhoso, mas se Ele mandar sair, sai daí. Porque Ele tem bênção para a tua vida. Amém, queridos? Próximo encontro a gente vai continuar falando ainda um pouquinho sobre esse versículo, porque ainda tem umas coisas maravilhosas ali. Mas agora, nesse momento, eu quero convidar você a ficar de pé, porque já são 8 horas e eu não quero passar no meu horário. Quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos cantar mais um? Vou pedir o Lucas. Pode deixar aí, Lucas, do jeito que está aí. Pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Hoje é só voz e piano, né? Rapaz, hoje nós estamos... E baixo também, né? Rapaz, a irmã do baixo quase que voltou para o banco. O pastor falou que não tem. Hoje é acústico. São fracos não, né? Mas antes deles começarem a tocar, o Lucas vai começar no piano ali baixinho. Como a gente tem feito, pelo menos eu tenho buscado fazer isso todos os dias que eu estou pregando aqui. Eu quero convidar você agora, todos nós, fechar os seus olhinhos. Eu sei que a gente tem uma mãe ali que está com uma criança que não pode piscar, né, minha querida? Eu sei como é que eu tenho em casa, que ele é muito diferente, né? Um pouquinho maior, mas enfim. Mas eu quero convidar você, se você puder, fechar os seus olhos. Baixar sua cabeça. Luquinhas vai começar ali. Cadê o varão, Jesus? Ô, Jesus, foi arrebatado, Senhor. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Nessa noite você está no lugar que Deus queria que você estivesse. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos, eu tinha um compromisso hoje. Eu já estava com todo esquema, eu falei assim, eu não vou poder ficar no culto hoje. Aí daqui a pouco a Cris fala assim, pastor, eu não vou. Eu falei, ô Jesus. Aí Valmir, pastor, eu também não vou. Eu falei, ô meu pai. Aí quando eu estou saindo para almoçar, enquanto quem? Pastor Carlos Eufrásio. Irmão pode pregar hoje à noite? Falei, eu vou estar aqui, meu amado. Pode crer, pode ter certeza. Os meus planos eram estar em outro lugar nesse momento, fazendo uma outra coisa. Mas o plano de Deus para mim era que eu estivesse aqui. E eu preciso dizer para você nessa noite que Ele trouxe você aqui. Ele colocou você aí na frente dessa televisão, desse celular, porque Ele tem uma bênção para você nessa noite. Eu não sei o que você está precisando de Deus. Eu não sei o que está angustiando o teu coração. Eu não sei o que de repente tem tirado o teu sono. Eu não sei de repente quais são as suas preocupações. Estava conversando agora há pouco com o irmão Nilton aqui atrás no gabinete, né? Sobre a mente. Às vezes a nossa mente é tomada, né, queridos, por tantas preocupações que a gente tem, né? Às vezes coisas que a gente tem que resolver lá na frente, mas a gente já está preocupado. E esquecemos que a nossa mente é o primeiro campo de batalha espiritual, sabia disso? Eu não sei o que você está precisando de Deus nessa noite, não. Mas eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida, porque você está no lugar que Ele queria que você estivesse. Ele trouxe você aqui. Não é porque é o pastor Jorge que está pregando, é porque Ele tinha uma palavra para você. Aleluia! E você vai sair daqui nessa noite com o teu coração mais leve.
Você vai sair daqui nessa noite com o teu coração em paz. Aleluia. Somente entrega. Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, o resto, todo o resto, Ele fará. É só confiar, querido. Confia nele. Feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor. Não era o projeto nosso estar aqui não, Paizinho. Tínhamos até outros planos. Mas o Senhor nos trouxe até esse lugar nessa noite, Senhor, para falar com a gente. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida de cada um desses meus irmãos que estão aqui, Senhor. Esses que estão aqui à minha frente, esses que estão me assistindo pela transmissão, esses que estão aqui atrás de mim, Senhor. Eu não sei o que cada um deles precisa de Ti nessa noite, mas o Senhor sabe, Senhor. Por isso contempla cada coraçãozinho. Contempla aquela aflição, Senhor. Contempla aquela tristeza. Contempla, Senhor, aquela angústia. Contempla, Paizinho, aquela preocupação. Aleluia. E entra com providência mudando esse quadro, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos por aqueles que estão enfermos. Meu Deus, visita, Senhor, os teus filhos. Visita a irmã Carlinda, Paizinho. Visita a irmã Carminha. E tantos outros, Senhor, passando por enfermidade no meio do teu povo. Visita, Paizinho, nessa noite. Alguns que até gostariam de estar aqui. Com certeza a irmã Carminha gostaria de estar aqui, Senhor. Com certeza a irmã Carlinda gostaria de estar aqui. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita, Senhor. E visita aquele coração, Senhor Deus, que nessa noite está aqui no nosso meio, abatido, preocupado, ansioso, angustiado, em dúvidas, com medo. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Vem repreendendo, Senhor Deus, toda tristeza profunda. Vem repreendendo toda a depressão, meu Pai. Vem repreendendo a síndrome do pânico. E abençoa o teu povo nessa noite, Senhor. Porque estamos aonde o Senhor queria. É onde o Senhor quer que estejamos. Por isso te louvamos e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus receba e diga... Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Faz assim com a sua mão, ó. Que logo em seguida eu vou impetrar a bênção apostólica. Eles vão cantar para a gente encerrar. Mas saia daqui nessa noite levando a tua bênção, levando a tua vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e redentora do Filho, e que as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos nós recebamos e digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, da sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém? Você pode louvar ao Senhor? Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe nesse restante de semana, amém?